Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Uma questão meio polêmica por parte de alguns. É pecado fazer o sinal da cruz, como fazem os católicos? E por que os evangélicos não fazem o sinal da cruz? Existe fundamento bíblico para isto? Existe base bíblica válida para isso? É isso que vamos saber nesse vídeo aqui. Se gostar, clique em gostei para que o vídeo seja divulgado a mais pessoas. Existem inúmeras razões por que não fazemos o sinal da cruz. A maior delas é que isso não existe na Bíblia. Segundo a revista Wikipédia Online, conta a história disso e diz que isso foi inventado no segundo século. Até no site católico, lá está escrito que foi inventado no segundo século. Isso indica que os apóstolos e discípulos não fizeram isso. Foi algo inventado. Perguntar por que os evangélicos não fazem o sinal da cruz é a mesma forma que se alguém te perguntar por que você não faz o sinal da cruz, ao mesmo tempo você pergunta por que você faz o sinal da cruz. Por quê? O sinal da cruz também é usado como um ritual e superstição. Por exemplo, quando alguém passa na frente de uma igreja ou até mesmo de um cemitério, alguns fazem o sinal da cruz. Mas qual é a finalidade? Com certeza, nesse caso, é um ritual. Se você perguntar para a pessoa que fez isso ao passar na frente de uma igreja, o que ela vai dizer? Se você perguntar qual é o objetivo, ela não sabe dizer. Muitos jogadores também fazem o sinal da cruz quando entram no gramado ou quando fazem um gol. É um ritual, não passa de um ritual. Se fazer um gol, não passa de superstição. Muitos fazem gol e faz o sinal da cruz e olham para cima. Não passa de superstição, pois Deus não está no meio do futebol. Deus não ajuda jogador a fazer gol e nem time a ganhar jogo, porque a glória vai para o homem e não para Deus. E o ambiente no estádio é um ambiente pecaminoso, cheio de palavrões, xingamentos, provocações, quebra-quebra, e Deus não está no meio dos escarnecedores. Se o adversário tiver fé e ganhar o jogo, ele diz que é porque teve fé. Mas se o outro time também tiver fé, quem é que vai ganhar? Será se Deus vai fazer ganhar aquele que teve uma fé maior? Ou nesse caso Deus escolheria a quem vencer o jogo? De maneira nenhuma. Deus não tem nada a ver com jogo de futebol e jogo nenhum. Então esse sinal da cruz que os jogadores fazem é um costume. Muitas vezes homem cheio de adultério, né, frequenta boate, anda com mulher nos motéis, é uma coisa completamente inútil e sem nenhum fundamento. E não tem nada de espiritual nisso. Outra razão por que não fazemos o sinal da cruz é porque não tem nenhum valor espiritual. Não traz proteção e nem nada. Fazer o sinal da cruz quando vai sair de casa a fim de obter proteção não adianta. No Salmo diz: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Dos que o temem, tem que ter obediência. Quem tem comunhão com Deus já está protegido. É a comunhão com Deus, a obediência à palavra. A obediência a Deus é a base de tudo. Tudo o que for feito sem obediência
não tem valor nenhum. Você pode fazer penitência, subir a escada de joelho, carregar a cruz na rua, não vai adiantar nada. No Velho Testamento era cheio de simbolismo, que só tinham valor para os salvos, pessoas que obedeciam a palavra. Veja o exemplo de Saul. Ele fez sacrifício em desobediência. Ele achou melhor sacrificar do que obedecer. Samuel disse para ele que Deus sente mais prazer na obediência do que no sacrifício. O sacrifício de animais no Antigo Testamento só tinha valor para quem obedecesse a Deus. Todos os rituais e festas judaicas apontavam para Cristo. Os seus simbolismos só tinham valor para salvos. Quem vivia no pecado não tinha nenhum valor para essa pessoa. Então, o Velho Testamento era cheio de ordenanças. No Antigo Testamento tinha 613 mandamentos e ordenanças. No Novo Testamento só existem duas ordenanças: a ceia do Senhor e o batismo. Mas são dois rituais que só têm valor para o arrependido. Quem toma ceia em pecado não tem valor nenhum. E quem se batiza em pecado tomou um banho d'água. Fazer o sinal da cruz não é nenhuma ordenança porque não tem na Bíblia. Se fosse, estaria na Bíblia, né? Bem como o seu significado, mas não existe na Bíblia. Foi inventado. Se fosse uma ordenança, estaria na Bíblia e também o seu significado. Nenhum, nem outro. E não confundam fazer o sinal da cruz com o símbolo da cruz. Qual é o símbolo que a cruz nos traz? É outra coisa. Eu estou falando de fazer o sinal da cruz, né? Com a mão. Outra razão é que isso é um ritual usado pelo catolicismo. Isso identifica a pessoa com a Igreja Católica. E o evangélico não precisa fazer isso. Paulo disse: se comer carne e o beber vinho escandaliza teu irmão, então não coma e não beba. Bom é não comer carne e nem qualquer outra coisa que teu irmão se escandalize, tropece ou se enfraqueça. Se o evangélico fazer o sinal da cruz, alguns podem se escandalizar. E o sinal da cruz não é nem certo e nem errado. Não leva a nada. Quem faz não peca e quem não faz também não peca porque não é obrigado a fazer. Então é algo neutro. Nem é pecado, não é necessário e também não é pecado. É uma tradição. Uma vez veio um pastor aqui em casa orar. Era de uma igreja que eu não lembro mais o nome dele. E ele foi orar aqui em casa e ele fez o sinal da cruz na cabeça. Ele foi orar para mim e ele fez o sinal da cruz. A gente acaba achando estranho, né? Nossa, ele fez o sinal da cruz, mas serviu apenas de admiração, né? Eu fiquei meio espantado. Então, coisa que divide opinião por parte de alguns, e alguns podem se escandalizar, o correto é não fazer. E se fazer também não vai ter problema nenhum. É uma tradição católica e ao mesmo tempo desnecessário. Não é necessário. Rituais não existem mais no Novo Testamento. Os rituais que apontavam para Cristo do Antigo Testamento foram cumpridas em Cristo. As festas judaicas, os sacrifícios de animais, tudo se cumpriu em Cristo. No Novo Testamento só ficou duas ordenanças: o batismo e a ceia do Senhor, que para o pecador não tem nenhum simbolismo e nenhum significado. E é bem por aí mesmo. Então é isso aí então. Creio que não ofendi, porque eu falei de uma forma, né, que não ofenda a ninguém, né? Não é pecado fazer isso, mas também não é necessário, né? Então, eu sei que os católicos que assistiram o vídeo não ficarão chateados, né? Porque eu não faltei com respeito. Respeitamos todas as religiões. Então é isso aí. Se gostou, dá aí um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva para receber notificações.
Então é isso aí, obrigado mais uma vez e até o próximo.